Olá, alunos, a gente vai dar sequência aí na nossa disciplina de Geologia. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre planejamento urbano, quais são as normas, quais são as classes relacionadas aí à geologia e na engenharia, ok? Então vamos lá, pessoal. Observações gerais sobre geotecnia, né? Seria então os projetos da cidade. A gente tem que trabalhar sempre com a geologia e geotecnia, ok? Então a engenharia ela vai trabalhar sempre com esses dois aspectos. A gente vai ter os estudos preliminares, que seriam os levantamentos planimétricos e fundações, né, para verificar qual é o tipo de solo que a gente está trabalhando, e através desses estudos preliminares a gente vai fazer os projetos aí, de cidade, de residências, tá, de rodovias, de barragens, através dessas investigações, tá? Então nossos projetos aí relacionados ao planejamento de cidades, vias de transporte, e sempre pensando em aproveitar o terreno e o tipo de solo, que a gente tem que adaptar sempre o nosso projeto ao terreno e não adaptar o terreno ao nosso projeto. A gente vai verificar isso aí durante a sequência aí, ok? As cidades, então. A cidade é a mais radical intervenção modificadora do homem no meio físico natural, tá? Ela transforma o ambiente natural do território virgem em um novo e particular ambiente totalmente diverso. Então basta a gente lembrar aí como é que era a cidade, né, de como que era a região de Belo Horizonte, né, a fazenda antes da capital chegar, né, nesse local. Então a gente tinha os rios, a questão aí da geologia, a questão da hidrologia, como é que eram os rios, as matas e tudo mais. E a nossa capital ela sofreu uma considerável, né, um considerável projeto aí, teve uma intervenção bastante considerável, e por isso a gente tem alguns problemas aí relacionados à hidrologia, geologia, no dia a dia, porque a gente não soube, né, de alguma forma trabalhar a cidade de uma forma mais sustentável, ok? Então com isso a gente está tendo um problema, mesmo a gente tendo uma cidade de Belo Horizonte, pelo menos a região da Contorno, que foi planejada, mas que hoje ela não atende o planejamento por causa de conceitos, né? Os conceitos mudaram e obviamente a cidade cresceu e verticalizou, ok? Taxa de ocupação, impermeabilização, tudo não estava previsto nos projetos iniciais, tá bom? Então aí as principais solicitações ao meio físico e geológico, então a gente vai ter eliminação da vegetação natural, tá? Isso vai aumentar o escoamento, a gente vai aumentar, né, vai ter a possibilidade de vassourocas, de ravines, escorregamento de maciços. Então a gente vai ter todo um desequilíbrio geotécnico imposto por essas escavações, cortes e aterros. A gente vai ter sobrecargas por aterramentos e fundações, a impermeabilização, a gente vai ter a questão da subversão do sistema de drenagem superficial, a exposição do solo à erosão, pois a gente vai ter então as vassourocas e tudo mais, e também alterações climáticas. Então com certeza a gente altera o microclima, isso aí já foi provado, já foi verificado, a gente já discutiu em umas aulas anteriores. Então se a gente tinha uma região de muita mata e a gente fez um novo loteamento, a gente vai estar fazendo alterações aí de todas essas ordens que a gente mencionou aí nesse slide, ok? Aqui está uma imagem do Vila da Serra em 1983, lembrando que essa topografia ela não é aquela topografia virgem também, porque aí antes funcionava uma mineração, então já houve alteração de topo de morro, de topografia dessa região, antes do loteamento chegar, e o loteamento chegou depois, né, e está vendo as vias aí de como que a forma, essa região aqui a gente chama de 6 pistas, é bastante conhecida, a região onde fica o Biocore e o Hospital Vila da Serra, uma região bastante conhecida, que hoje, né, está mais ou menos dessa forma aqui. Lembrando que essa imagem ela é um pouquinho antiga ainda, porque hoje já tem o edifício Concórdia, né, que é o maior edifício aí da região metropolitana, ele tem 44 andares, ok? Ele fica exatamente aqui na rotatória, aqui próximo à trincheira
que divide Nova Lima, e aqui já seria o Belvedere aqui para baixo, aqui BH, ok? Então a gente está na divisa de Nova Lima com BH, onde a gente tem uma linha férrea que meio que orienta qualquer divisão das cidades, ok? Nova Lima e BH, tá bom? Então a gente pode ter certeza que a gente está alterando aí a questão da hidrologia e da geologia dessa região. E obviamente que a gente vai potencializar escorregamentos, questões, problemas geológicos e geotécnicas e hidrológicas também, ok? Então a gente está aí nossa verticalização, tá? A geologia, então, ela é importante também. A gente tem que pensar que é para insumos. Então, sem a geologia a gente não tem obra, tá? A gente vai precisar então verificar aonde que a gente consegue fazer a busca desses equipamentos, desse material para construção. Então, se eu for escolher algum tipo de acabamento, algum tipo de material, eu tenho que verificar se eu tenho jazidas nas proximidades. Se eu não tiver jazida, o custo da minha obra vai ficar muito alto. Então, eu tenho que verificar como eu vou precisar de areia, argila, brita, materiais para aterramentos, para construção civil. Por exemplo, pavimentação, eu vou fazer um asfalto, uma estrada, uma rodovia, eu vou precisar criar algumas camadas. Vocês vão ver na disciplina de estradas que a gente tem lá leito, subleito, e cada um utiliza um tipo de material, tá? Para questão de drenagem, questão de ter uma resiliência, né, no meu sistema. Então eu vou ter que ver onde estão as jazidas para verificar o custo-benefício, que eu vou ter que trazer material de longe e eu vou ter um gasto muito elevado também. Então isso tudo entra na minha planilha orçamentária de um projeto, tá bom? Aí então um exemplo do gabião, né? Então a gente precisa, né, fazer esse muro de pedra com tela para poder fazer uma contenção. Então eu vou precisar de toda uma engenharia aí para poder utilizar esse tipo de opção, ok? Outra forma de uso, mais uma, né, a questão, né, de obras de contenção de barragem, tá? Então a gente já teve alguns problemas críticos, né, no estado nesses últimos anos, que a barragem ela precisa muito bem de um estudo geológico geotécnico, né, para que essas obras, né, para que esse desastre não aconteça, tá bom? Aqui está uma figurinha, depois eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês, né, que ele representa aqui qual que é a situação aí das enchentes das cidades, com relação à geologia das cidades, através do uso antrópico, né, o que o homem vai influenciar na cidade, quais vão ser as respostas, tá, da minha região para ter os desastres. Então depois eu vou deixar isso mais detalhado lá para quem quiser dar uma lida de forma mais visível aí, tá bom? Então aí a gente vai ter graves problemas da ordem geológico-geotécnicos, né, que são principalmente escorregamentos em regiões aí não aprovadas, locais irregulares, ocupações irregulares, e normalmente a gente vai ter algumas construções mais precárias. Lembrando que o risco geológico geotécnico ele não tem classe, ok, pessoal? A gente vai ter problemas da ordem geológica geotécnicas tanto em regiões mais precárias, mas isso também acontece aí em regiões ricas, né? Vai depender obviamente do tipo de fundação. A fundação ela pode garantir uma estabilidade do terreno, mas o risco geológico ele pode ocorrer da mesma forma, ok? Posso ter uma estrutura mais bem definida, mas obviamente que o risco geológico ele não vai escolher a classe social, tá bom? A gente tem aí um exemplo da Torre de Pisa, que foi um erro de projeto, né? O solo, né, dessa região não é bom e a torre que ela ficou com essa situação. Houve já projetos, estudos para tentar não deixar ela inclinada, para não sofrer colapso. Então, estudos verificam que quando ela chegar numa inclinação onde o centro de gravidade dela atinja uma das laterais, seria, por exemplo, esse pé aqui, significa que ela poderia estar entrando em colapso. Então, a tendência é eles tentarem manter ela inclinada exatamente pela questão turística, né, que ela representa, mas que ela não possa chegar no limite crítico. Então, eles trabalham para tentar eliminar
de reduzir a inclinação dela para que ela não chegue numa situação que ela possa realmente ter um problema sério de engenharia e que ela entre em colapso, tá bom? Então uma das obras que eles fizeram ultimamente, há uns 10 anos atrás, foi tentar retirar um pouco do solo aqui. Ficaram mais de 10 anos tentando retirar um pouco do solo, era como se fosse um amortecimento para que com esse solo abaixasse um pouco e ela voltasse de maneira lenta aí, ela sofresse uma pressão diferente e inclinasse um pouco para o outro lado, ok? Então isso foi uma das obras de engenharia que eles fizeram para tentar com que ela não incline. Se ela fosse inclinando cada vez mais, ela poderia entrar em colapso. Então a tendência é tentar manter ela na inclinação de segurança aí, tá bom? Mas o erro na época, então, foi as fundações foram rasas e um solo muito ruim, então por isso que ela tem essa inclinação aí. É um caso que ocorre muito aí em Santos, tá? Na década de 50, muitos dos prédios foram construídos com sapatas rasas, de 3, 4 metros até 10 metros. Depois disso, verificaram que a primeira camada de solo de Santos era muito ruim, é um solo muito pobre. E esse solo, ele vai dar recalque nas estruturas. Então, mais de 30, 40 prédios de Santos sofreram inclinações de até metros. Aí, através de alguns pesquisadores da USP, eles fizeram os estudos fizeram os estudos, fizeram um projeto para eliminar esse recalque, para restabelecer ali a inclinação, reduzir a inclinação e evitar que o prédio entre numa situação crítica, né? E conseguiram corrigir. Os novos empreendimentos agora, eles não trabalham com a primeira camada. Então, verificaram que para um prédio ficar bem estabilizado em Santos, ele vai precisar de uma estaca, de uma fundação de até 50 metros, acima de 50 metros, que ele vai realmente chegar numa rocha e ele vai conseguir ficar travado, ok? Então, os prédios da década de 50 de Santos, grande parte deles foram feitos por fundações rasas e por causa da questão da geologia da região, questão próxima ao mar também, gerou esses recalques aí, onde os prédios estavam inclinando até 1 metro, 2 metros e tendo sérios problemas aí. Através dos estudos do pessoal da USP, eles conseguiram corrigir esses prédios antigos e os novos empreendimentos, eles têm que ter uma fundação que não seja rasa, ela vai chegar acima de 50 metros para chegar exatamente numa rocha, num solo firme aí, para não acontecer esse risco geológico aí, tá bom? Então aí os projetos habitacionais e empresariais, ele tem que ter o conceito de projeto padrão ou projetos tipos. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, que a gente não pode padronizar a construção, a gente vai ter que ter mais criatividade e utilizar a topografia. A gente não tem, por exemplo, principalmente no estado de Minas Gerais, a gente não tem lotes planos, tá? Fáceis de trabalhar, que você vai ter um modelo padrão e sair fazendo construções. Normalmente a gente vai precisar então do levantamento planoaltimétrico, que a gente vai adaptar a residência, no meu projeto, a minha topografia, tá? Então essa é a nossa ideia, a gente tentar projetar de acordo com a topografia do local. Com isso, eu vou estar evitando aí problemas geológicos geotécnicos, tá bom? Isso aí é um exemplo de uma casa onde a inclinação do terreno era dessa forma e o arquiteto, o engenheiro, aproveitou e fez essa geometria, onde ele conseguiu colocar uma garagem embaixo, utilizando o mínimo de corte e aterro possível, tá? Movimentação de terra, quanto menos movimentação de terra eu tiver, menor vai ser o meu problema geológico geotécnico, tá bom? Então a gente tem esse desafio de eu tenho que adequar os projetos à natureza, ao invés de adequar a natureza aos projetos, ok, pessoal? Pensem nisso, tá? Qual que é a nossa função então? Investigar o subsolo do local, tá? Sempre com mapas geológicos, ou até mesmo fazer as fundações, ok? Fazer a sondagem, tá? Em função dessa análise preliminar, a gente vai efetuar uma visita de inspeção para procurar indícios sobre o comportamento dos solos. A gente vai programar as investigações em função de diversas possibilidades de problemas geotécnicos, tá?
e atender sempre às normas. As normas, elas são importantíssimas aí para a gente ter um resguardo, aí, a gente ter uma garantia de que a gente está fazendo, né, da forma que vários estudiosos já definiram que é o padrão e que é a maior probabilidade de acerto aí. Bom, a gente tem a questão aí então de normas, a gente tem o levantamento geotécnico, a gente tem a norma de projeto geotécnico, a gente tem aí o controle tecnológico de execução de aterro e a gente tem a estabilidade de taludes, tá bom? Essas normas aí, grande parte delas eu disponibilizei no Moodle para vocês, tá bom? A gente então precisa da adequação à ocupação de terrenos concentrados em declividade, tá? Eu preciso, né, prevalece a cultura técnica da área plana, através de cortes e aterros obtidos por operações de terraplanagem obsessivamente se produzem os platôs planos sobre os quais irá ser edificado o empreendimento. É aquela história que eu falei para vocês, a gente tem que aproveitar ao máximo a nossa topografia para evitar aí o corte aterro recessivo, aonde eu vou ter problemas de engenharia aí, e lembrando que a contenção, pessoal, na maioria das vezes é a parte mais cara do meu projeto. Então eu vou fazer um projeto, uma edificação, uma casa aí de R$1 milhão, dependendo do tipo de estudo que eu faço de platô, eu vou ter um gasto aí de R$1 a R$2 milhões, por exemplo, para fazer um tipo de contenção. Então minha casa que ficou R$1 milhão vai ficar em R$3 milhões. Então tem que tomar um certo cuidado com a questão da topografia, aproveitando melhor da minha topografia para diminuir, reduzir os custos de obras estruturais, ok? Aqui está o exemplo, né, de uma topografia de como foi feita uma construção. Então a construção aproveitando a inclinação, tá, do meu terreno, dependendo aí, né, vai ficar suspensa para não ter que mexer com corte aterro. Vocês vão ver na disciplina de estradas, na disciplina de solos aí, questão de compactação. Então terrenos onde eu tenho muito aterro, eles não têm não vai ter aquela estabilidade como deveria, então não é ideal a gente ficar fazendo aterro, simplesmente a gente aproveitando a topografia do local, tá? Aí é um exemplo de uma casa, né, que está utilizando a topografia para poder fazer a construção. Então, quais são os conceitos básicos que devem reger a ocupação urbana de encostas? Prescindir de cortes e aterros superiores a 1 metro de altura, tá? Lotes com maior extensão paralelos às curvas de nível, então a ideia é que os lotes sejam maiores de acordo com as curvas de nível. Evitar ruas a nível e privilegiar ruas em ladeira, tá? Isso aí é um exemplo aí dos estudos, né, na hora de fazer um projeto de loteamento, por exemplo. A proibição de fossas de infiltração, execução do sistema de drenagem superficial, pavimentação e proteções contra erosão, tá? Então você vai fazer um empreendimento, loteamento, já tem que estar fazendo toda essa previsão, tá? Uma grande parte dos loteamentos, o problema é questão de drenagem, então tem que tomar um certo cuidado. Se a drenagem não fosse bem feita, você vai ter um problema ali na sua pavimentação, vai ter problema com lotes e tudo mais, tá bom? Aí então um exemplo de como, através de uma topografia, tá, como que seria feito aí um empreendimento, tá? Aqui está um exemplo aí dos conceitos urbanos aí de uma edificação, tá, em uma encosta. A gente tem a questão então dos conceitos básicos, a questão da legislação, tá? Se eu quiser criar um loteamento, tá, a gente vai ter que seguir a lei 6766, a lei federal, que é a norma geral aí relacionada a loteamentos, tá bom? Isso serve para o Brasil todo. Ela vai te dar o parâmetro mínimo, tá bom? Ela vai te falar que o lote mínimo é 125 metros no Brasil, vai te falar que a frente mínima é 5 metros, tá? Que lote com declividade acima de 30% ele precisa do estudo geológico geotécnico, ele vai te dar os parâmetros básicos, tá bom? O município vai dar os parâmetros de interesse local, então o município vai verificar qual que é a necessidade, não pode ser contra a legislação federal, mas vai ser mais específico, vai ser mais restritivo, tá bom? E a gente tem os decretos estaduais, onde a gente possui aí regiões metropolitanas. Então, uma pessoa que quiser fazer um loteamento hoje na região metropolitana, ele vai precisar atender a legislação federal, o decreto estadual, que é a anuência da região metropolitana,
e vai precisar do município, que seria o plano diretor, lei de uso e ocupação do solo do município. Essa lei de uso e ocupação do solo do município, ela vai estar falando quais são os parâmetros mínimos para lote, tá? Quais são os parâmetros para quarteirão, para via. É uma informação básica do meu loteamento, okay? É o que eu posso fazer no meu loteamento, quais são as áreas mínimas que eu vou ter que doar para a prefeitura, né, para o município, que seria a área verde, a área institucional, onde o município possa colocar lá uma praça, uma creche, uma escola, né, uma quadra e tudo mais. Então, essa legislação municipal vai estar definindo qual é a porcentagem para fins de aprovação, tá bom? Também vai estar informando a inclinação das vias, então no decreto mesmo a gente não pode ter vias superiores a 18%, por exemplo, na região metropolitana de Belo Horizonte, e quando a declividade for acima disso, eu vou precisar ter um pavimento diferente, tá? Que é antiderrapante. Então existem parâmetros para os loteamentos, para que as vias e os lotes eles não tenham tanto problema com relação ao risco geológico. Lotes com inclinação superiores, eles vão ser necessários a apresentação do laudo geológico geotécnico. Hoje, no estado do EI, todo lote que tiver com declividade acima de 30%, ele precisa de um laudo que ateste a estabilidade do terreno, que vai ser esse laudo geológico geotécnico. Okay? Então, normalmente vai precisar de um engenheiro e de um geólogo para poder desenvolver esse laudo geológico geotécnico, através de investigações do solo, e verificar se realmente o meu terreno ele tem condições de receber um tipo de construção, um tipo de carga, tá bom? Então a gente estuda a questão da geologia para a gente compreender aí a questão das fundações, material que eu vou precisar comprar para executar minha obra, então eu vou precisar de verificar onde que tem as jazidas, entre outras situações, tá bom? Então essa aí é a nossa aula, né, falando um pouquinho de forma geral da necessidade da geologia e de engenharia para o engenheiro, tá bom? Ok, muito obrigado.